Vamos então para o nosso próximo podcast. Hoje, recebendo o nosso doutor Salazar aqui, professor não só de física, mas também coordenador do nosso Fundamental 2. Vamos conhecer um pouco mais essa trajetória. Então, Salazar, obrigado por ter parado a aula, né? Eu estava comentando aqui que ele acabou de sair da aula, eu tenho que terminar aqui para ir para a aula também, dinâmica de professor. Particularmente, Salazar, eu vou começar por aí. Coordenador, diretor. Eu prefiro a sala de aula, porque eu acho que a sala de aula é o ambiente que a gente se faz. Como é que é esse sentimento para você também? Como é que você chegou no Genebra para ser professor do Genebra? Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui. E realmente a minha trajetória é sempre junto da educação, porque na verdade, quando eu entrei na FRJ para fazer minha graduação, eu comecei no bacharelado. Eu tinha uma vontade de ser professor, De física sempre. sempre. Na verdade, vamos voltar um pouquinho então antes. Sempre tem uma história que leva. Ninguém escolhe física de primeira, assim. Eu sempre quis ser professor. Isso para mim sempre foi muito claro, desde criança, sempre tive essa vontade. Até na época de escola, eu sempre ajudava meus colegas, ajudava com eles, o pessoal sempre procurava. Enfim, e isso era realmente algo que ardia no meu coração. Mas eu, na época, eu ajudava com qualquer matéria. Era matemática, português, física, o que fosse. O pessoal estava lá demandando, eu estava ensinando. Isso é algo que É nato, quase. eu fui entendendo que realmente era uma vocação de Deus para mim de dar aula. Eu ainda não sabia do quê. Durante o ensino médio, eu fui tendo algumas experiências com alguns professores. E, por exemplo, eu tinha experiências muito boas com alguns professores de português. Então, na época, eu pensava, será que eu posso fazer letras? Vou ser professor de português? Ok. Mas no terceiro ano do ensino médio foi quando eu tive, assim, um maravilhamento com a física. Eu tive um professor que ele não só passava o conteúdo, ele realmente estava ali preocupado para saber se o aluno realmente entendeu. Se ele olhasse assim, um franzir da minha testa, ele me chamava um nome engraçado, não vou falar aqui não. Não, que vai ficar gravado. E pode ser que os seus alunos não têm essa maturidade que vão chamar. E ele falava, qual é a sua dúvida? E ele fazia de tudo, se desdobrava até garantir que eu tivesse entendido aquele conceito, aquela forma, ou o que fosse. E nisso, eu também, na mesma época, descobri que um primo meu, segundo grau, era professor lá no FRJ, de física. Descobri isso aleatoriamente, não sabia. Fui lá visitar, olhei os laboratórios. Diz o meu pai na época que meu olho brilhava olhando para os laboratórios. E foi mais ou menos nessa época que eu decidi. Alguns professores lá me orientaram. Também teve uma época que pensei em fazer astronomia, mas aí eu. Tá aí seu maravilhamento com a OBA, né? Puxa Exatamente. todo mundo para participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia aqui na Isso. escola. Vamos chegar lá. E até um professor emérito japonês lá da FRJ falou: não, não, se você quiser depois estudar astrofísica, começa com a física. Eu, então tá, se ele disse. Um bom passo. Usei lá a sabedoria dele e foi assim. E aí você saiu do bacharelado e já emendou na licenciatura? Exatamente. Na verdade, por que eu escolhi o bacharel? Porque eu sabia que os conteúdos eram um pouquinho mais avançados. Sim. E fui pegando as disciplinas de educação depois, eu já fui adiantando para depois, com mais um ano, ter também a licenciatura, né? Eu consegui ter as duas formações. E, na verdade, junto disso também, eu já trabalhava numa escola. No primeiro ano, estudando na graduação da FRJ, eu já era monitor de uma escola, monitor de física. E, então, assim, eu nunca parei de dar aula, nunca parei de trabalhar ou viver isso. Dava aulas de particulares, então é algo que sempre caminhou junto comigo. E uma coisa que é muito importante na física é que a educação, o ensino está sempre muito junto da pesquisa. Uhum. Então, durante a graduação, tive a oportunidade de fazer algumas iniciações científicas. Pelo menos a primeira iniciação científica que eu fiz até foi em ensino de física. Foi a primeira iniciação científica que eu fiz. Depois fiz uma outra em laboratório. Depois fiz a última, que era mais de análise de dados, que foi a carreira que eu segui depois no mestrado. E nessa brincadeira toda, ele tinha vida pessoal, cara. Porque pra Tinha. estudar física tanto assim, tá dando aula E é ali. engraçado isso, porque na época eu sabia que eu não queria, por exemplo, engenharia. O pessoal da engenharia sabe que eles têm muitas disciplinas por semestre. Na física, pelo menos, na minha universidade, não era assim. Eram menos disciplinas, porque eles sabem que é mais desafiador, principalmente nos últimos anos, né? Mas eu tinha visto, pessoal, até durante a graduação foi quando eu comecei a namorar minha atual esposa.
Dava pra ir pros É. retiros da igreja, dava pra fazer Sim, tudo. exatamente. Então, Mas Salazar é um ponto fora da exatamente. curva, porque assim, pra essa É. dinâmica toda de física ali, eu confesso que totalmente de humanas ali dentro. Assim, eu acredito que as pessoas falam muito dessa questão da aptidão, mas a aptidão sempre precisa estar junto da paixão. Isso. Porque se você não tem paixão por aquilo, também não adianta. A gente sabe, principalmente em cadeiras como física, matemática aplicada, engenharia aeronáutica, você entra lá 20, 30, 40 cabeças, por ano vão sair 2, 3. E Então, desses que saem, talvez nem todos tenham a vocação ou o chamado para a sala de aula, né? Que essa que é a exatamente. grande questão também. Porque a gente percebe na universidade, como eu falei, a pesquisa tem que estar junto da educação, mas nem sempre aquilo que a pessoa absorveu, ela consegue transmitir. E, na verdade, isso é muito interessante porque eu aprendi isso principalmente quando comecei a ser monitor nessa escola. Uhum. Porque tinham conteúdos, às vezes, do ensino médio, que eu nem tinha aprendido tanto assim, mas quando vinha aquela demanda, aquele aluno, pô, mas eu não entendi muito bem isso. Eu junto com ele, lá, meus 17, 18 anos, e eu, não realmente, vamos tentar entender isso aqui junto. E a gente construía um caminho. Não era o fato de, eu já entendi tudo, e só de eu passar aqui para você, cuspir no quadro, ele vai entender. Não funciona dessa forma. Não, com certeza não. Eu sou prova viva de que não funciona dessa forma. Isso não funciona, simplesmente não dá. Então a gente vai aprendendo, né? Eu acho que tem muita coisa aqui na universidade. A gente aprende teoria, né? Os teóricos e tudo mais, mas tem coisas que a gente só consegue aprender na prática. Aproveitando esse tema, né? Vou te fazer uma pergunta aqui que eu não sei se a sua visão específica, fica à vontade para compartilhar aquilo que você pensa específico, né? A gente tem um horizonte de professores no Brasil bem difícil, né? Uhum. Inclusive utiliza-se o termo apagão docente. Uhum. Já o que era previsto para 2040, a gente já está vislumbrando talvez para 2030. E talvez por esse motivo a gente pode entender que o governo, tentando se antecipar na área de ciências, unifica química, biologia e física e trabalha isso tudo junto dentro do Fundamental 2. Uhum. A gente tem alguns problemas, às vezes, porque os materiais didáticos entregam para a gente tudo junto Uhum. e nós optamos por trabalhar aqui no Genebra separado. Eu entendo que, por exemplo, você, como professor de física, consegue desenvolver muito bem biologia e química. Você percebe que, pelo aspecto de exatas, um professor talvez mais da área de biologia conseguiria entrar no mesmo nível de detalhe para um conteúdo de física de nono ano, como a gente vê acontecendo em várias escolas? Ou você discorda um pouco da BNCC? Eu discordo, né, nesse ponto. E entende que os professores eles precisariam continuar especializados em química, biologia, física. Qual é a sua visão? Eu acredito que se a gente for focar só nisso, dá para ficar horas falando só sobre. Mas esse assunto é muito bom. Vou dar um resumo. Eu acredito que sim, eu acho que a BNCC tem vários pontos que a gente poderia discutir, mas falando isso em específico, vou dar minha opinião mais sincera possível. Minha opinião depende muito do professor. É o professor que sabe aquilo que ele está capacitado a dar ou não. Então, eu acredito muito nessa autonomia do professor, no sentido de, tendo a formação ou não, é claro que ele precisa ter a formação. Tem a formação lá que o governo aprova, mas mesmo assim, você tem, às vezes, um professor que tem aquela formação e ele não está apto, e não está capacitado para transferir aquele conteúdo, para ensinar aquele conteúdo. Então, acredito que isso, um ponto importante, um fator que eu poderia pontuar aqui isso depende muito da consciência do professor entender até onde ele chega, até onde ele se sente confortável, até onde ele vê que ele está fazendo diferença ali nessa sala de aula. Ele está conseguindo encantar aqueles alunos, ele está conseguindo fazer com que eles despertem para a área das ciências da natureza. Porque, assim, a gente querendo ou não, o Enem trabalha de maneira conjunta. Você tem lá 45 questões de ciências da natureza. Às vezes eu consigo dizer, essa questão aqui é só de física, mas nem sempre. Está sempre ali É porque misturado. o governo já vai afunilando dentro daquilo que ele Sim, entende que sim. é mais importante, né? Exatamente. Então, eu acho que quem trabalha com ciência da natureza, tanto no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, ele já tem a obrigação de buscar sempre estar se atualizando e conhecer das outras áreas. É quase inevitável. Porque como eu vou preparar um aluno para a realidade, por exemplo, de vestibular, se o vestibular pede toda essa interdisciplinariedade, é claro, muitos cursos universitários não preparam o professor para isso. Sim, isso é verdade, não prepara para várias outras coisas. Então, Inclusive para montar plano de aula, que eu acho que são exatamente. absurdos.
Na licenciatura eu até fiz isso, mas realmente tem coisas, como eu falei, você aprende na prática. Hum. Então isso eu acho que acredito que o professor se constrói e continua se construindo para ele se capacitar para esse ofício. Não é algo fácil, realmente. É, a faculdade prepara a gente, sei lá, para 10% do que a gente está vivendo. Então, como eu falei, precisa da vocação, precisa da paixão, senão Aqui essa equação não fecha. aqui a gente consegue encontrar esse match muito Ah. bom, né? Eu lembro que, por exemplo, né, você foi professor da minha filha quando no sexto, no sétimo, e você deu aula de ciências Aham, globalizadas. Minha filha sim. chegou apaixonada lá pela Ah. questão de química, né? Mesmo Uhum. você sendo de uma área mais de física, Aham. é possível, a gente coloca, mas tanto o olhar do professor, ele tem que ser honesto e dizer, me sinto confortável para poder dar Uhum. essa aula, mas também até da sensibilidade da coordenação, né? Você como Uhum. coordenador hoje, de observar, será que esse professor, só por ele estar habilitado Uhum. perante o órgão, ele é o mais adequado? Sim. Então essa leitura eu acho que a gente é muito feliz no Genebra, porque a gente consegue trabalhar, e obviamente no ensino médio, né? Eu acho que o que é legal é que a gente consegue trabalhar as disciplinas de forma separada, e no nosso ensino médio ainda tem o high level, então você tem Uhum. física, standard level, physics high level, Uhum. e a gente tem as oficinas, que é dentro da oficina a gente vê tudo de uma forma conjunta. A especialização ela não pode parar de acontecer, e você também, além dessa brincadeira, concluiu ou está concluindo o doutorado agora nessa parte também? Então, eu dei uma parada aí. Porque é muita coisa junto É, ao mesmo aham, tempo é. agora, né? Vinícius tá falando que eu fiz tudo ao mesmo tempo, mas vamos com calma Tem também. um work-life balance nessa brincadeira. É, aham. E é até engraçado porque aí você fez a pergunta de como eu cheguei na escola, né? Eu, terminando a minha graduação, eu estava na minha terceira iniciação científica e eu tinha a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa na Suíça, em Genebra, por conta do CERN, né, que é o laboratório na verdade, o maior laboratório de ciências do mundo. Já fui lá algumas vezes, já levou alguns alunos Sim, nossos sim. aqui. Toda. Podia ir esse ano, hein, Salazar? Levar os alunos lá ia ser diferente, tu. Voltar lá. E aí foi uma experiência também para mim extraordinária, viver ali numa verdadeira comunidade internacional, porque assim, ok, Genebra fala francês. Eu saía, digamos, do sítio do CERN, tinha que saber falar francês para me virar, um inglês ou outro lá dava certo, mas dentro do CERN era todo mundo inglês, era muito interessante, nunca tinha vivido isso, né? Com o japonês, você fala inglês. Com o espanhol, você fala com ele em inglês. Com o italiano, você fala com ele. O polonês, todo mundo ali numa mistura. A língua franca. Exatamente. E apresentar meus seminários para eles, e assistir os seminários e desenvolver ali parte da minha pesquisa foi realmente uma experiência muito boa. E ao mesmo tempo, só uma questão ao mesmo tempo que eu também pude viver lá, quando os alunos vão para Genebra, eles acabam conseguindo ir em algum culto de algumas igrejas que vocês conhecem, né? Eu tive a experiência de todo domingo eu visitava uma igreja diferente para ver como que era, eu tinha muita curiosidade. Então fui naquela que acontece no auditório de Calvino, que é presbiteriana, escocesa, desde fui numa anglicana, fui na luterana e fui conhecendo, assim, Saint-Pierre. exatamente, é muito enriquecedor. Aí depois eu voltei, aí foi quando eu comecei a fazer o mestrado. Aí nessa época que eu estava fazendo o mestrado, eu já tinha também encerrado a licenciatura que eu fiz depois do bacharel, e foi quando eu tinha conseguido contato com o Daniel Jataíte, que é atualmente nosso Diretor adjunto. diretor adjunto, né? E eu já conheci o Daniel há muito tempo, conheci o Daniel desde 2015. Só não sabia dessa longa data. Aham. Ele era professor de uns cursos bíblicos que tinha na minha igreja. Hoje ele é pastor dessa igreja, na época ele ainda nem era pastor dessa igreja. Nessa época ele É. estava na igreja que eu congregava. Aham, Você vê como que passou. É, na época, o primeiro filho dele era um bebê. Hoje é Agora nosso tá. aluno do ensino médio. Hoje é meu Fundamental aluno 2. ali do Fundamental 2. É. Então, aí o Daniel me contou dessa proposta e eu tinha acabado de fazer minha licenciatura, estava já na busca de me tornar professor, porque na época eu era apenas monitor, e foi toda essa equação deu certo. Glória a Deus por isso. Exatamente, Então deu. você sai de um ambiente muito acadêmico, sai literalmente de Genebra, da É, cidade de Genebra, do núcleo mundial de ciências, e volta para Genebra, só que agora no contexto de escola, Genebra em Niterói, aham. e um contexto cristão também, né? Sim, exatamente. Como é que você faz essa, e aí a gente já está chegando nos últimos minutinhos aqui do nosso podcast. Você percebe que essa sua experiência lá lá do CERN, por exemplo, na sala de aula, você consegue hoje, dentro da sua visão,
E eu vou te fazer uma pergunta bem sincera mesmo, né? A escolha da sua profissão se deu pelo impacto que um professor de física teve na sua vida. Como que você vê, talvez, o nosso corpo docente, aí falando não só como professor, mas como coordenador também do Fundo 2, esse impacto acontecendo hoje nos nossos alunos? Você consegue olhar, talvez, em alguns olhinhos, esse mesmo maravilhamento em sala de aula? Como é que é isso para você? Na verdade, quando eu penso sobre isso, é até difícil conter a emoção, porque, na verdade, eu sou muito ciente do impacto que diversos professores tiveram na minha vida. Isso para mim é muito claro, desde época de alfabetização até hoje, muitas coisas me marcaram, muitas coisas fazem parte do que eu sou hoje, e isso tem a ver com o fato de tudo que isso foi me alimentando, foi sendo combustível para eu permanecer e escolher ser professor. E poder ver isso agora com os meus alunos é realmente esse ciclo reiniciando mais uma vez, né? Da gente ver tanto alunos, eu já ouvi muitas coisas, assim, alunos já tinham ali uma certa predisposição, mas se encantando de vez, outros falando, nunca imaginei que eu poderia achar isso interessante, e assim, você vê ali o despertar, outros falam, não, eu quero ser professor, então, assim, realmente dá para ver isso sim. É algo que a gente muitas vezes não espera ali no dia a dia, na correria, você acha que você tá, é só mais um dia de aula, mas não. Algo ali está sendo construído e com certeza Deus vai tocando também nesses corações, né, usando o nosso trabalho e muitas coisas com certeza também acontecem nos bastidores e a gente nem tem noção. Porque, por exemplo, vários professores que impactaram a minha vida, eles não sabem. É, Talvez um dia eles me venham falando aí talvez- por aí, é, agora, não sei. Mas eu sou eternamente grato e oro a Deus mesmo que nossos alunos sejam eternamente gratos aos seus professores. A gente está agora encerrando o nosso, né, quase formando nosso primeiro ensino médio IB. Estamos enviando eles para o mundo e eu acredito que a gente vai receber esses frutos. Nós veremos ainda isso. Glória a Deus por isso. Então, vou pedir para você orar, para encerrar, dentro desse espírito de enviar os nossos alunos, dentro desse privilégio que Deus nos concede de compartilhar dos planos que Ele tem para os alunos, dos propósitos que Ele tem, e de nos usar, apesar de nós, né? Acho que essa é a melhor explicação. Então, Sim. queria pedir para você orar e a gente Amém. finaliza já, porque senão, como eu tenho dito, né? A gente fica aqui mais 2 horas e meia Ih, fácil. contigo. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente pode compartilhar abertamente daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor é um Deus fiel e o Senhor é realmente o nosso mestre e mestre dos nossos alunos, de cada um nessa escola. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem conduzido cada profissional, cada estudante, desde o início da fundação dessa escola e de tantas outras, mas nós oramos especialmente para que o Senhor continue nos orientando, nos guiando, nos dando sabedoria, discernimento e amor, Senhor. Paixão por almas, Senhor. Nós estamos lidando com almas. Então desejamos realmente sermos instrumentos teus. Queremos nunca deixar essa chama que o Senhor coloca no nosso coração se apagar. Que o Espírito Santo continue, Senhor, a nos encorajar, a nos consolar nos momentos difíceis. Nós cremos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que tem braço forte, está nos guiando. Nós cremos que o Senhor já está lá no futuro, cuidando de cada detalhe. Então, nós realmente entregamos em Suas mãos a Escola Cristã Genebra, entregamos a vida do diretor Vinícius e de todos nós, Senhor, que nós possamos continuar seguindo essa missão para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado. Eu vou lançar um desafio, porque Eita. nosso querido professor é uma coisa rápida. Bateu mais de 100 mil visualizações no Instagram. Eu quero ver se a gente vai conseguir bater as 100 mil visualizações agora aqui no YouTube Vamos também. ver. Com ajuda, porque ele tem mais visualizações do que eu no próprio Instagram da escola. Então, assim, compartilha esse vídeo. Nosso objetivo aqui é trazer um pouco do que a gente vive em sala de aula, porque parece às vezes que a escola é muito pequena, assim. Então, trazer um pouco dessa experiência. Vamos continuar convidando outros professores de Genebra. Um prazer, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado parar rapidinho. Vamos correr para a sala de aula, inclusive Vamos você lá. tem que me dizer qual é o horário Pode da deixar. aula agora. E até uma próxima. Nos vemos aqui no YouTube, nos vemos na Escola Cristã Genebra. Muito obrigado e que Deus te abençoe.